Olá pessoal, tudo bem? Temos o prazer de receber hoje o professor Dr. Alexsandro Santos. Ele é diretor-presidente da Escola do Parlamento de São Paulo, também conselheiro do Conselho Municipal de São Paulo, professor e pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Educação e do Programa de Mestrado Profissional em Formação de Gestores Educacionais da Universidade Cidade de São Paulo, Unicid. Professor Alexsandro, é um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado por ter aceito o convite. Grande prazer estar aqui com você, professor Eric. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Professor Alexsandro, nós temos aí hoje um debate grande sobre a gestão democrática nas escolas públicas e a importância da participação e o papel do trabalho coletivo e colaborativo. A nossa primeira pergunta seria: o que é a gestão colaborativa e como que ela pode colaborar com o cotidiano escolar? Olha, a primeira questão que a gente pode dizer é que a gestão colaborativa ou o trabalho colaborativo feito nos processos de gestão, eles são uma expressão desse princípio importante que nós estabelecemos para a educação pública brasileira, que é o princípio da gestão democrática. Quando a gente fala que isso é um princípio, a gente está dizendo que ele é um valor que deve organizar o conjunto das decisões e o conjunto das ações que a gente desenvolve no trabalho realizado nas escolas. Então, o princípio da gestão democrática tem uma das suas expressões no trabalho colaborativo feito nas escolas públicas brasileiras. E esse trabalho colaborativo ele implica em duas dimensões que são coordenadas. A primeira dimensão é a dimensão ética. A dimensão ética do trabalho colaborativo diz respeito ao reconhecimento da importância da participação de todas as pessoas no processo de tomada de decisões e no processo de construção do projeto político-pedagógico das escolas. Então, quando a gente reconhece todas as pessoas como participantes integrais, como sujeitos ativos do processo de construção da proposta pedagógica, do projeto político-pedagógico das escolas, a gente está assumindo uma dimensão ética do princípio da colaboração, do princípio da gestão democrática. Mas tem uma outra dimensão, que é a dimensão técnica ou técnico-pedagógica dessa noção de trabalho colaborativo. O que diz essa dimensão técnica ou técnica pedagógica? Diz que a gente consegue produzir mais e melhores condições de aprendizagem para todo mundo quando a gente escolhe a trilha colaborativa para organizar o trabalho na escola. Então, os processos de colaboração, todas as pesquisas mostram isso, eles são mais potentes como geradores de aprendizagem. E quando eu falo em aprendizagem através do trabalho colaborativo na escola, eu não estou falando só da aprendizagem dos estudantes. A escola é um espaço de aprendizagem para os estudantes, mas ela também é um espaço de aprendizagem para os profissionais, para as famílias, para as comunidades. Só que para ela ser esse espaço de aprendizagem para todo mundo, o caminho mais luminoso é organizar esse trabalho a partir de uma perspectiva colaborativa, a partir de uma perspectiva na qual todas as pessoas são incluídas nos processos de tomada de decisão e na construção das ações que vão ser realizadas ali naquele cotidiano escolar. Então, a gente pode conectar o princípio da gestão democrática a esse campo ético e esse campo técnico-pedagógico do trabalho colaborativo. E dentro dessa perspectiva, professor, eh, o que é esperado? Quais benefícios para a escola quando há, vamos dizer assim, uma sinergia em torno de um trabalho colaborativo? A gente pode concordar, por exemplo, com o Michael Fullan, quando ele vai propor que a escola seja interpretada como uma comunidade de aprendizagem e como uma comunidade de aprendizagem que tem um processo de desenvolvimento institucional. A escola é dinâmica, a escola tem uma história de desenvolvimento organizacional e essa história de desenvolvimento organizacional, ela está relacionada à forma como a escola pensa sobre ela mesma, a forma como a escola consegue refletir sobre os seus processos de trabalho,
a forma como a escola consegue exercer a autonomia que ela tem para a construção da sua proposta pedagógica ou do seu projeto político-pedagógico. E para que a escola possa exercer essa sua autonomia na máxima potência, para que a escola possa efetivamente se constituir como uma organização aprendente, como um espaço em que todo mundo aprende, o trabalho colaborativo é o eixo estruturante para esse processo. Então, a primeira grande contribuição de organizar a escola a partir de uma lógica colaborativa é potencializar o seu próprio desenvolvimento enquanto instituição, enquanto organização, e potencializar a sua capacidade de se tornar uma comunidade de aprendizagem para todo mundo. O segundo grande benefício de organizar a escola a partir de uma lógica colaborativa é a questão do enfrentamento da complexidade do trabalho educativo da escola. A gente precisa lembrar isso, né, que a escola é uma organização que lida com um nível de complexidade para realizar o seu trabalho, a sua função social, muito elevado, porque a escola é atravessada por dinâmicas sociais contraditórias, a escola é atravessada por exigências postas para ela, de modo que ela dê conta de atender as demandas sociais que se espera que ela atenda. Então, essas organizações de natureza complexa, como a escola, elas não conseguem lidar com essa complexidade se elas tiverem uma lógica muito hierárquica de gestão. Porque a lógica hierárquica de gestão, ela dificulta o tratamento compartilhado dos desafios, dos problemas, das questões. Então, um benefício da gestão organizada a partir de uma lógica democrática e colaborativa é a possibilidade de enfrentar a complexidade das questões que a escola precisa lidar no seu cotidiano. E um terceiro benefício da gestão colaborativa e democrática na escola é ajudar que a sociedade caminhe para aprofundar processos democráticos fora da escola, processos colaborativos fora da escola. Na medida em que a gente consegue fazer da escola uma comunidade colaborativa de aprendizagem, um espaço democrático em que todos podem participar ativamente dos processos de construção do conhecimento, a gente está fortalecendo uma cultura democrática e colaborativa para além dos muros da escola. Seja porque a gente está socializando as novas gerações a partir de uma lógica democrática de vida, uma lógica colaborativa de vida, seja porque a escola consegue, na medida que ela reproduz processos de socialização, ela consegue também impactar outras instituições sociais, como as famílias, as comunidades. Então, talvez esses sejam três grandes benefícios da escolha por um trabalho colaborativo e democrático na escola. O próprio desenvolvimento organizacional da escola como instituição aprendente, a capacidade da escola aumentar as chances de lidar com a complexidade que se põe para o trabalho educativo cotidiano e a colaboração que a escola dá para a construção de uma cultura democrática na sociedade como um todo, uma cultura de colaboração, uma cultura de inclusão e reconhecimento do outro como parceiro na jornada da vida. Sem dúvida. Essas três dimensões, né, esses três benefícios são fundamentais realmente para nós avançarmos na democratização do ensino público. Professor Alexsandro, uma questão: quais os principais desafios que devem ser superados para que a gente possa avançar na criação desses espaços colaborativos? Acho que a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que a sociedade brasileira ela é uma sociedade extremamente autoritária. Mesmo que a gente tenha processos institucionais democráticos como as eleições, por exemplo, os valores que organizam a sociedade brasileira, a ética que está subjacente à sociedade brasileira, tem muito componente de autoritarismo, tem muito componente de exclusão, de hierarquização, né, dos sujeitos. Então, o primeiro grande desafio que a gente tem é tentar produzir uma cultura democrática e colaborativa na escola, mas numa escola que está inserida numa sociedade extremamente autoritária. Então, esse é um grande desafio, porque a gente está falando, então, de um trabalho que vai remando contra uma maré, que é uma maré autoritária. Então, isso precisa estar no horizonte, né? Não será fácil construir processos democráticos e colaborativos na escola, porque essa escola está inserida numa sociedade de viés muito autoritário.
O segundo desafio é que a administração pública no Brasil, ela tem uma cultura bastante burocrática e mais recentemente nós temos assumido uma outra perspectiva também complicada, que é uma perspectiva muito gerencialista. Então, tanto o vetor burocrático da sociedade brasileira e da administração pública brasileira, quanto o vetor gerencialista, que muitas vezes faz com que a gente faça uma leitura equivocada da escola como uma instituição de mercado, por exemplo, essas duas lógicas também atrapalham a vivência de relações democráticas e colaborativas na escola. O princípio de organização burocrática, ele atrapalha porque ele é muito hierarquizado. E o princípio de organização gerencialista, ele atrapalha porque ele sobrepõe a ideia de eficiência como um vetor exclusivo para a organização da escola. E isso impacta a possibilidade de produzir uma gestão democrática e colaborativa. Então, esse é um segundo desafio: como é que a gente lida com esses valores a partir de uma perspectiva de administração pública burocrática ou a partir de uma perspectiva de administração pública gerencialista para produzir processos democráticos e colaborativos na escola. Um terceiro desafio tem a ver com a formação inicial e continuada dos profissionais que trabalham em educação. Nós avançamos em termos de formação inicial e continuada no Brasil, mas nós avançamos de maneira ainda insuficiente, ou seja, a gente ainda forma os nossos professores e professoras, gestores e gestoras, sem o conjunto dos subsídios necessários para que eles realizem, da maneira como a gente espera, o trabalho pedagógico e de gestão da escola. Nós precisamos investir na formação de professores e professoras, de gestores e gestoras, mas investir a partir de princípios que estejam próximos aos princípios de gestão democrática e colaborativa. Estou dizendo que a gente precisa ensinar algumas coisas para os nossos professores e professoras, para os nossos gestores e gestoras, para que eles possam aumentar a sua capacidade de realizar uma gestão democrática e colaborativa. Porque é muito importante a gente dizer que, para produzir uma gestão democrática e colaborativa, não é suficiente ter boas intenções. As boas intenções são importantes, o compromisso com uma perspectiva democrática e colaborativa é muito importante, mas não é suficiente. Eu preciso aprender instrumentos, processos de trabalho que realizem essa gestão democrática e colaborativa na prática, que tirem ela dessa dimensão apenas conceitual e principiológica e permita que eu possa vivenciar processos de trabalho organizados dessa maneira. Isso depende de formação. E eu colocaria um quarto desafio que nós temos que enfrentar para produzir escolas a partir de uma perspectiva democrática e colaborativa, que tem a ver com como é que a gente lida com os processos de ensino e aprendizagem a partir de uma perspectiva mais integral, mais holística. A escola, e aí não é só a escola brasileira, né? As escolas do mundo inteiro têm se perguntado como é que elas abandonam uma perspectiva fragmentada de aprendizagem e desenvolvimento e caminham no sentido de uma perspectiva integral de aprendizagem e desenvolvimento. Porque se a gente não fizer essa transição entre uma perspectiva fragmentada da aprendizagem e uma perspectiva mais integral da aprendizagem e do desenvolvimento, a gente também vai operar com uma lógica de organização do conhecimento que não é colaborativa, que não é democrática. Então, o último desafio que eu elencaria é uma reorganização das concepções de ensino e de aprendizagem que marcam a escola pública brasileira e que tem confinado, né, o processo de ensino-aprendizagem numa lógica que é anticolaborativa, que é antidemocrática. Então, a gente trabalha, por exemplo, especialmente quando a gente está falando do ensino fundamental e médio, a gente trabalha com avaliação individual, a gente trabalha com competição entre os alunos pela melhor nota. Isso tudo vai contra uma cultura de colaboração, uma cultura em que as pessoas aprendem juntas e que as pessoas produzem conhecimento juntas e que as pessoas transformam a realidade coletivamente. Muito bem. Professor, nossa última pergunta. Vivemos recentemente, né, o Brasil e o mundo, o período pandêmico, que nós somos obrigados aí a utilizar as tecnologias interativas de informação e comunicação. Como que essas tecnologias elas podem auxiliar aí nos processos colaborativos
e também no aprimoramento da gestão escolar? Fundamental a sua pergunta, porque ela permite que a gente coloque as tecnologias da informação, da comunicação, as tecnologias digitais, dentro de um prisma de questionamento ético. As tecnologias, como artefatos que a gente produziu, elas não são boas nem ruins por elas mesmas. As tecnologias são artefatos, instrumentos de mediação da realidade, e elas podem servir a finalidades emancipatórias, democráticas, e elas podem servir a finalidades de opressão, a finalidades antidemocráticas, autoritárias. Isso tudo vai depender de como é que a gente mobiliza as tecnologias da informação e da comunicação, as tecnologias digitais, nos nossos processos cotidianos de vida e de trabalho. Então, o que eu quero colocar aqui é que nós temos a oportunidade de colocar as tecnologias de informação e comunicação, as tecnologias digitais, a serviço de uma gestão democrática e colaborativa, mas nós também poderíamos colocar as tecnologias de informação e comunicação, as tecnologias digitais, a favor de uma perspectiva autoritária, antidemocrática na escola. Como é que a gente, então, pode escolher um caminho? A gente pode escolher um caminho colocando na frente as finalidades que a gente tem para realizar o trabalho e aí escolher as tecnologias como meios para realizar essas atividades. Ou seja, o uso das tecnologias na escola não pode ser um fim em si mesmo, é um meio para realizar a função social da escola. E a partir disso, a gente consegue então pensar quais processos de gestão a gente pode facilitar utilizando as tecnologias digitais. Quais processos pedagógicos a gente pode facilitar utilizando as tecnologias digitais? Então, eu posso, por exemplo, a equipe gestora da escola pode organizar uma forma de reunir e analisar os dados de aprendizagem dos alunos utilizando tecnologias digitais? Sim, esse é um caminho interessante, porque a quantidade de dados que a gente tem, a diversidade de dados que a gente tem, nem sempre consegue ser analisada com profundidade, porque isso demanda um processo de sistematização que as tecnologias podem ajudar. A gente pode pensar as tecnologias como meios para facilitar interações significativas entre as pessoas? Claro que podemos. Então, como é que a gente organiza o uso das tecnologias para fazer os estudantes colaborarem para aprender um determinado conteúdo, ou desenvolver um determinado trabalho juntos, ou realizar uma ação de intervenção na realidade? As tecnologias podem ser esse instrumento que permite que a gente fortaleça processos de colaboração entre os estudantes, entre os professores, entre professores e estudantes. Um outro campo é que as tecnologias nos permitem acesso a um conjunto de informações e conteúdos que antes não estavam disponíveis para todo mundo. Só que não basta ter acesso às informações e conteúdos, a gente precisa construir na escola um espaço de colaboração crítica para que os estudantes possam aprender a ser curadores dos próprios conteúdos que recebem a partir desse universo digital. Então, veja, eu estou mostrando aqui alguns exemplos de como as tecnologias digitais podem funcionar a serviço de uma lógica colaborativa e democrática dentro da escola. Mas eu friso de novo que nós precisamos fazer uma escolha de como é que a gente traz as tecnologias para dentro desse espaço educativo da escola, de modo que elas nos ajudem a cumprir a função social da escola. A gente não pode fetichizar as tecnologias de informação e comunicação digital como se elas tivessem uma finalidade em si mesmas ou como se elas sozinhas já realizassem o trabalho pedagógico, que é o trabalho que a escola deve fazer. Eu acredito que a educação ela se dá a partir da relação humana. Essa relação pode ser mediada por tecnologias, ela pode ser ampliada, fortalecida, potencializada pelo uso das tecnologias, mas o cerne da relação pedagógica é a relação intersubjetiva, é a relação entre as pessoas. Então, a gente precisa combinar esse princípio com a potência do uso das tecnologias digitais. Muito bem. Professor Alexandro Santos, muito obrigado pela sua participação, agradeço a sua socialização aí, da sua experiência, do seu conhecimento.
Muito obrigado, Eric. Foi um grande prazer estar aqui falando sobre esse tema tão importante para a escola que a gente deseja construir no século XXI. Muito bem, caro aluno. Agora é com vocês. Respondam lá no nosso fórum, nosso desafio, como que são as relações nas suas escolas? São colaborativas? Quais os desafios que temos que enfrentar para ter uma gestão em equipe, uma gestão mais produtiva no sentido da democratização e do avanço da qualidade do nosso ensino? Um abraço, até a próxima aula.